Na figura ao lado estão apresentadas no referencial cartesiano partes dos gráficos de duas funções f e g. Sabe-se que a função f é uma função quadrática, a função g é uma função de proporcionalidade inversa, o ponto B pertence ao gráfico da função f e ao gráfico da função g e tem como coordenadas 2, 6. O ponto C pertence ao gráfico da função g e tem coordenadas c, 1,2, sendo c um número positivo. Define a função f por uma expressão algébrica. Portanto, a função f é uma função quadrática, portanto, do tipo f de x ou y é igual a ax ao quadrado. Para determinar o valor do a, preciso de um ponto que pertença à curva. Portanto, o ponto B pertence à curva e o ponto B tem de coordenadas 2, 6 e pertence ao gráfico da função f. Logo, basta substituir, se quiserem, f de 2 igual a 6. Portanto, à expressão algébrica eu vou substituir o objeto 2 pelo x. Portanto, fica a vezes 2 ao quadrado igual a 6. 4a igual a 6. Portanto, o a vai ser igual a 6 sobre 4, que dá 3 meios. Portanto, a expressão algébrica, reparem, f de x é igual a 3 meios de x ao quadrado. Podem também fazer de outra forma, que no fundo é a mesma que esta. Reparem, a ordenada é 6, então o f de x substituímos por 6, igual a vezes a abscissa é 2. Portanto, o x substituímos por 2. Okay? É exatamente o mesmo que fizemos aqui. Portanto, fica o quê? 6 a dividir por 4 é igual a a. E 6 a dividir por 4 dá 3 sobre 2. Portanto, aqui f de x vai ser igual a 3 meios de x ao quadrado. Define a função g por uma expressão algébrica. A função g é uma função de proporcionalidade inversa. Portanto, 1.2, y é igual a k sobre x com x maior que 0. A expressão algébrica é esta. Então, para determinar o k, basta que efetuar o produto entre duas coordenadas. Coordenadas de um ponto que pertence à curva. E vemos aqui que o ponto B também pertence à curva, ou seja, ao ramo de hipérbole, ok? Então, como o ponto B, que tem de coordenadas 2, 6, pertence à função g, então o k vai ser igual a 2 vezes 6, que dá 12. Logo, a expressão algébrica da função g será g de x igual a 12 sobre x com x maior do que 0. 1.3. Qual é o valor de c? Portanto, o valor de c, o c, o que é este c minúsculo? É a abscissa do ponto C. Portanto, o ponto C tem de coordenadas c, que vamos descobrir, e 1,2, e o c pertence ao gráfico da função g. Ok, então basta ir à função, à expressão algébrica da função g e substituir a ordenada por 1,2 e tiro o valor de x, que é o meu c. Então vai ficar g de x 1,2 igual a 12 a dividir por x. Resolvo em ordem a x, portanto vai ficar x igual a quê? Ora, este vai para ali, este vai para ali, ok? É como se tivesse, isto é como se fosse uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Portanto, x vai ser igual a 1 vezes 12, que dá 12 a dividir por 1,2. Ok. E agora, rapidamente multiplicamos por 10, para tirar a vírgula, fica 120 a dividir por 12, 12 a dividir por 12 dá 1, acrescento um 0, 10. Portanto, c é igual a 10. Na figura ao lado está representado um referencial cartesiano de origem O, parte do gráfico da função f, bem como o retângulo ABCD. Sabe-se que o ponto B pertence ao eixo das ordenadas. A função f é uma função de proporcionalidade inversa. Os pontos A e C pertencem ao gráfico da função f. O ponto D pertence ao eixo das abscissas e tem abscissa 5. Portanto, vou pôr ali já abscissa 5. A abscissa do ponto A é 2. Admite que o perímetro do retângulo OBCD é igual a 13,2. Determina as coordenadas do ponto A. Então vou começar. Reparem que estes dois retângulos que estou a assinalar têm a mesma área. Porquê? As dimensões de um retângulo, que são comprimento e largura, são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, reparem, 5
vezes qualquer coisa que vamos descobrir aqui a esta altura, vai dar a área deste retângulo. Assim, e a área, vamos supor que a área deste retângulo, vamos supor que é 20. Então a área deste também é 20, certo? Porque comprimento vezes largura também tem que dar 20, uma vez que o A e o C são pontos do gráfico de uma função de proporcionalidade inversa. Então o produto de x por y tem que dar, é igual à constante, certo? E o que é o x e o que é o y? Neste caso aqui concreto vai ser o que? O comprimento e a largura, ok? Muito bem, então vamos começar. Vou começar por determinar o que? A abscissa não, desculpem, a ordenada do ponto C, que é igual à ordenada do ponto B, porque assim sei qual é a área. Sabendo qual é a área, é super fácil. Imaginem que esta área é 20, como disse há bocadinho, portanto, aqui também a área tem que ser 20. Portanto, qual é o número que multiplicado por 2 dá 20? Ali seria 10, ok? Então vamos a isso. Ora, se o perímetro é igual a 13,2 e este bocadinho aqui é 5, então este aqui também é 5, certo? Então, qual é o comprimento de OB? Que é igual ao de CD. Portanto, vai ficar 13,2 menos 5 mais 5, 10, certo? A dividir por 2. Portanto, isto vai dar 3,2 a dividir por 2, que é igual a 1,6. Significa que esta altura aqui é 1,6. Portanto, a ordenada do ponto B, que é igual à ordenada do ponto C, é 1,6. E agora o que é que eu vou fazer? Vou determinar a área deste retângulo. E o que é a área deste retângulo? É x vezes o y. Portanto, é comprimento vezes largura, ok? Então, vai ficar 5, que o comprimento é 5, vezes 1,6. Ora, quer dizer, significa que é 8. Ok, então se a área aqui é 8, aqui, qual é a ordenada do ponto A? Tem que ser 4, porque 2 vezes 4 também dá 8, ok? Portanto, determina as coordenadas do ponto A. O ponto A tem como coordenadas 2 e 4, ok? Já agora, se quiserem, a expressão algébrica da função f, que é uma função de proporcionalidade inversa, seria o quê? Seria 2 vezes 4, que dá 8, ou se quiserem 5 vezes 1,6, que dá 8, a dividir por x com x maior do que 0. Na figura ao lado estão representados no referencial cartesiano parte do gráfico de uma função quadrática, f, e o triângulo OAB. Sabe-se que o ponto O é a origem do referencial, o ponto A pertence ao gráfico da função f e tem abscissa igual a 2, o ponto B pertence ao eixo das ordenadas, o triângulo OAB é retângulo em B, portanto aqui retângulo. A função f é definida por f de x igual a x quadrado, sendo A um número positivo. Admite que a área do triângulo OAB é igual a 32, portanto a área é igual a 32. Determina o valor de A. Ora, muito bem. O valor de A é o valor aqui deste aqui. Portanto, tenho que descobrir, no fundo, a expressão algébrica ou analítica da função f. Para descobrir a expressão algébrica da função f, basta fazer o quê? Pegar num ponto que pertence à curva para depois substituir, ok? Ora, eu tenho aqui o ponto A, pertence à curva, à parábola, certo? Mas só tenho a abscissa, só conheço a abscissa, falta-me conhecer a ordenada. Mas, por outro lado, vamos ao y, ok? Mas é dito que o triângulo tem área 32, então super fácil, reparem. Base vezes altura, a dividir por 2, que é a área de um triângulo, é igual a 32. Ora, eu tenho que a base é 2, certo? Não é? Portanto, aqui a base é 2. Então, vai ficar 2h sobre 2 tem que ser igual a 32. Então, significa que o h é 32. Então, já sei que aqui, esta altura é 32. Portanto, a ordenada do ponto B, que é igual à ordenada do ponto A, é 32. Ok, então, já sei que o ponto A tem de ordenada 32, ok? E agora basta substituir
Ora, se quiserem f de 2 é igual a 32. Portanto, a vezes 2 ao quadrado que dá 4 igual a 32. Então, o a vai ser igual a 32 a dividir por 4 que dá 8. Ok? Então, o a é igual a 8. Designemos por C a imagem do ponto A por meio de uma reflexão de eixo ao y. Ok, o ponto C não está representado na figura, determina o perímetro do triângulo AOC. Então, reparem o que é que estão a dizer. Estão a dizer, vou apagar só esta parte aqui, vou deixar a expressão algébrica, pode ser necessária, portanto, a expressão algébrica da função f vai ser igual a 8x ao quadrado. Portanto, só um bocadinho, vou apagar isto. Ora, o que é que nos estão a dizer? Estão a dizer que o eixo de reflexão é o eixo ao y. Então, qual é a imagem do ponto A? Imaginem que tem aqui um espelho. Se estivessem aqui, onde é que se viam? Deste lado, à mesma distância, a igual distância, certo? Se daqui a aqui for 1, então daqui a aqui também tem que ser 1, ok? Portanto, o ponto C encontra-se aqui, está bem? Que no fundo é a imagem do ponto A, portanto. Ora, então o triângulo AOC será este aqui. E eu quero, então, o perímetro do triângulo AOC. Ok, muito fácil. Reparem, vou começar por descobrir. Este bocadinho aqui eu já sei que é 2. Então, este aqui também é 2. Falta-me descobrir este comprimento, que é igual a este, porque nós estamos aqui com o triângulo isósceles, ok? Então, reparem, tenho aqui este triângulo que é retângulo. Então, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Aqui é 2. Aqui já vimos há bocadinho que era 32. Então, vem ao A, ou ao O, comprimento AO, hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a 2 ao quadrado mais 32 ao quadrado. Fazem as contas, portanto, 32 ao quadrado, vou fazer aqui no instante, portanto, 2 vezes 2, vai ser igual a 1024. 1024 mais 4 dá 1028. Portanto, isto fica AO, me interessa só a solução positiva também, portanto, fica raiz quadrada de 1028. Então, o perímetro vai ser igual a quê? Perímetro vai ser igual a 4, que é a soma de todos os lados, 4, mais 2 vezes raiz quadrada de 1028. E agora, sempre que em cálculos intermédios proceder a arredondamentos, conserva no mínimo 2 casas decimais e apresenta o resultado às unidades. Então, eu agora vou à calculadora, vou pegar nesta, portanto, tenho que fazer aqui 1000 raiz quadrada de 1028, vocês calculam normalmente, eu aqui tenho que fazer desta forma. E agora, vezes 2, mais 4. Às unidades é aproximadamente 68. Portanto, aproximadamente 68. Portanto, aqui 4, vamos para o 4. No referencial cartesiano da figura estão representadas as partes dos gráficos de duas funções f e g e um trapézio ABCE. A função f é definida por f de x igual a x, portanto, f de x igual a x significa que os objetos e as imagens são iguais, ok? Porque f de x igual a x é a mesma coisa que ter y igual a x, portanto, se o objeto for 2, a imagem também é 2, por aí fora. Então, chama-se a função identidade. Portanto, a função g é uma função quadrática definida por g de x igual a x quadrado. O quadrilátero ABCD é um retângulo, portanto, ABCD é um retângulo, o ponto D, os pontos A e B pertencem ao eixo das abscissas, o ponto D pertence ao gráfico da função g e tem ordenada igual a 3, portanto, aqui é 3. Os pontos E e C pertencem ao gráfico da função f, os pontos A e E têm abscissa igual a 1, portanto, aqui é 1.
Primeira pergunta, define a função g por uma expressão algébrica. Portanto, a função g é uma parábola. Então, a expressão algébrica é do tipo g de x ou y é igual a x ao quadrado. Portanto, para determinar o valor de a, precisamos de um ponto que pertence à parábola, portanto, aqui o ponto D, certo? O ponto D que tem como coordenadas 1, 3 e pertence à função g, e basta substituir. Portanto, se quiserem, a ordenada é 3, portanto, fica 3 é igual a a vezes x, que é 1 ao quadrado. Ora, 1 ao quadrado é 1 vezes a é a, portanto, o a é igual a 3. Portanto, a expressão algébrica da função g será g de x igual a 3x ao quadrado. 4.2. Indica a expressão analítica de uma função cujo gráfico é simétrico do gráfico da função g relativamente ao eixo das abscissas. Portanto, no fundo vai ser o quê? Reparem, um gráfico que é simétrico a esta parábola relativamente a este eixo vai ser o quê? Algo assim, não é? Portanto, isto está mal feito, portanto, esta curva, se eu dobrar pelo eixo das abscissas, tem que coincidir com esta. Então, qual é a expressão algébrica? Muito simples, é y igual a menos 3x ao quadrado. Portanto, é exatamente igual a esta, com uma única diferença. É que como a concavidade da parábola está voltada para baixo, o valor de a tem que ser negativo, ok? Portanto, y é igual a menos 3x ao quadrado. Determina a medida da área do trapézio ABCE. Então, a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura a dividir por 2. Portanto, vamos pôr aqui, reparem, vou tirar isto. Então, aqui é 1. Então, 4.3, a área de um trapézio vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura do trapézio a dividir por 2. Portanto, as bases são sempre os lados paralelos. Portanto, esta é a base maior, já tenho o comprimento que é 3, ok? Portanto, 3. Então, vou já substituir 3 mais base menor, ainda não tenho, ok? Este comprimento, portanto, este comprimento vai ser igual à ordenada do ponto E. Mas reparem, o ponto E, fazer aqui cálculo auxiliar, o ponto E tem de coordenadas 1, y, vou descobrir o y, certo? Mas o ponto E pertence ao gráfico da função f, cuja expressão algébrica é igual y igual a x, ou f de x igual a x. Então, o que é que significa isto? Que há bocadinho disse, quer dizer que os objetos e as imagens são iguais. Então, eu sei logo que o y vai ser igual também aqui a 1, ok? Então, o ponto E tem de coordenadas 1, 1, não é? No fundo, basta substituir f de 1 é igual a quê? Vai ficar igual a 1. Portanto, aqui é 1. Portanto, aqui a base menor também vai ser 1. Só falta a altura. Reparem, a altura a dividir por 2. Então, falta multiplicar 4 pela altura. 3 mais 1 dá 4. Ora, e onde é que eu vou buscar? Também, reparem, o ponto B e o ponto C têm a mesma abscissa. Então, vou aproveitar o ponto C, porque este ponto pertence à reta de equação y é igual a x, certo? Então, já sei que se a ordenada é 3, a abscissa também é 3, ok? Então, reparem, fariam a mesma coisa para explicar. Portanto, o ponto C tem de coordenadas o x não sei, que é, não é? E o y é 3 e pertence ao gráfico da função f. Então, vai ficar o quê? O f de x, que é o meu y, que é 3, é igual a quê? É igual a x, ok? Pronto, e agora reparem, se aqui é 1 e aqui é 3, e aqui é 3, quanto é que é este comprimento? Este comprimento vai ser 3 menos 1, que dá 2. Pronto. Reparem, então, se quiserem, 3 mais 1, 4. A área do trapézio é 4. 5. Na figura ao lado estão representadas num referencial cartesiano de origem O partes dos gráficos de duas funções f e g, bem como o trapézio retângulo ABCD. Assim é que é. Sabe-se que os pontos A e D pertencem ao eixo das ordenadas.
a função f é definida por um meio de x, portanto, y igual a um meio de x. A função f é uma função afim linear. A função g é uma parábola, portanto, temos aqui também a expressão algébrica. O ponto B pertence ao gráfico da função g e tem abscissa 2. E o ponto C pertence ao gráfico da função f e tem abscissa 4. Primeira, identifica, usando as letras da figura, dois pontos com a mesma ordenada. Muito fácil, por exemplo, temos aqui o A e o B. A e B têm a mesma ordenada, ou se quiserem, o C e o D, está bem? Também têm a mesma ordenada. Portanto, 5.1, A e B, ou C e D. 5.2, determina a área do trapézio. Uma vez mais, portanto, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura a dividir por 2. Então, vamos lá. As bases são os lados paralelos, ok? Portanto, base maior, comprimento é 4, não é? Portanto, fica 4 mais base menor, também tenho, o comprimento é 2. A dividir por 2 vezes a altura. Ora, a altura não tenho, este bocadinho aqui. Para conhecer a altura, determinar a altura, preciso saber qual é a ordenada do ponto A e do ponto D, ou do ponto B, certo? Porque tem a mesma ordenada que o A, e do C, que tem a mesma ordenada que o D. Então, reparem, super fácil. Vamos começar já pelo ponto C. Por descobrir a ordenada do D, que é igual à ordenada do C. E eu vou para o C, porquê? Porque o C pertence à função f, ok? Eu com o D não consigo fazer nada, porque o ponto D não pertence a nenhuma das funções, então não vou descobrir. Vou descobrir a ordenada do D através do ponto C. Portanto, o ponto C tem de coordenadas 4, y, que vamos descobrir. Mas este ponto pertence ao gráfico da função f, cuja expressão algébrica é igual a 1/2 de x. Então, vou descobrir no fundo o quê? Qual é a imagem do objeto 4. Então, tenho que fazer f de 4 vai ser igual a 1/2 vezes 4, que vai dar 2. Ok, então vou pôr aqui a ordenada é 2, está bem? Porque a ordenada do C é igual à ordenada do D. E agora vou utilizar o B, a ordenada do ponto B, para chegar ao ponto A, à ordenada do ponto A, ok? Que é o que me interessa. Então vamos lá ver, o ponto B tem de coordenadas 2, y, e o ponto B pertence ao gráfico da função g, que é uma parábola, e que tem como expressão algébrica 2x ao quadrado, y é igual a 2x ao quadrado. Então, vou fazer a mesma coisa, vou calcular g de 2, portanto fica 2 vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, ok? Portanto, aqui é 8. Ora, então quanto é que é a altura deste trapézio? Será 8 menos 2, que dá 6. Portanto, a altura vai ser 8 menos 2, que vai ser 6, ok? Se quiserem, a altura 6. E agora 4 mais 2 dá 6, 6 vezes 6, 36, a dividir por 2 dá 18. Na figura ao lado estão representadas no referencial cartesiano partes dos gráficos de duas funções f e g. Sabe-se que O é a origem do referencial. O gráfico da função g é uma reta que passa na origem do referencial. A função f é definida por f de x igual a menos 2x ao quadrado. E o ponto P pertence ao gráfico da função f e ao gráfico da função g e tem abscissa igual a 2. 6.1 define g por uma expressão algébrica. Portanto, a função g é uma função afim linear. Portanto, o tipo y, ou g de x, como ela chama g, igual a ax ou kx, como quiserem chamar. Portanto, como é que eu determino o valor de k? Basta conhecer um ponto que pertence à reta e dividir a ordenada pela abscissa, ok? Então, mas tenho aqui um problema. Tenho aqui o ponto P que pertence à reta, mas eu ainda não sei quais são as coordenadas do ponto P. Então, reparem, o ponto P tem de coordenadas 2, y. Vou descobrir, mas eu sei que o ponto P também pertence ao gráfico da função f, cuja expressão algébrica é menos 2x, y é igual a menos 2x ao quadrado. Então, vou calcular o quê? Para descobrir a ordenada do ponto P, vou calcular f de 2. Então, f de 2 vai ser igual a menos 2 vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4, vezes menos 2 dá menos 8. Ok? Então, ponto P tem de coordenadas 2 menos 8. Então, aqui, ora, como
o ponto P de coordenadas 2 menos 8 pertence também ao gráfico da função g, então k vai ser igual a quê? À ordenada menos 8 a dividir pela abscissa, portanto menos 4, ou seja, tá? No fundo é o quociente entre a diferença das ordenadas e a diferença das abscissas, certo? Portanto vai dar menos 4, então a g de x vai ser igual a menos 4x. Portanto, vou pôr aqui g de x igual a menos 4x. Agora vou apagar para fazer a outra. Ora, diz assim, determina os valores de x para os quais se tem f de x igual a menos 1. Ora, f de x é uma parábola, certo? É uma parábola, então, o que é que nós sabemos da parábola? À exceção, tirando o vértice da parábola, há sempre dois objetos que têm a mesma imagem, certo? E é precisamente o que eu procuro, quais são os objetos que têm a imagem menos 1, ok? Então, vamos supor que menos 1 está alguns por aqui, não é? Tá? Procuro estes objetos aqui, cuja imagem é menos 1. Então, basta fazer o quê? Substituir o f de x pela expressão algébrica e resolver a equação. Então, eu sei que f de x é igual a menos, reparem, equivalente se quiserem, menos 2x ao quadrado igual a menos 1. E resolvo a equação e descubro os objetos. Portanto, fica x ao quadrado menos com menos dá mais igual a 1 meio. E agora x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Lá está, os objetos são estes. Podem também colocar esta expressão de uma outra forma. Reparem que é a mesma coisa que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 sobre raiz quadrada de 2, que é um número irracional. Ou se quiserem racionalizar, ou seja, multiplicam tudo por raiz de 2 no denominador e no numerador e a expressão fica igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2, tá? Portanto, os objetos são x igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2, ou então 1 sobre raiz quadrada de 2, menos 1 sobre raiz quadrada de 2, ou x é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E para já terminou, depois faço mais vídeos com mais exercícios.